not only a threat, it is above all an opportunity to create a healthier, greener and cleaner planet which will benefit all of us. We must seize this opportunity. We can achieve. Eu estava em casa navegando nas redes sociais e rolando o feed quando eu me deparei com uma gravação do discurso da Greta Thunberg. We need to walk the talk. If we do this together, we can do this. Até que, em determinado momento, com toda a sagacidade dela, ela começa a falar blá blá blá, literalmente blá blá blá, blá blá blá. There is no planet B. There is no planet blah. Blah blah blah, blah blah blah. Green economy, blah blah blah. Net zero by 2050, blah blah blah. Net E eu zero, falei, blah blah blah. garota esperta, né? Novamente, ela conseguiu captar a atenção do mundo, mostrando essa incoerência entre todo o discurso, inclusive discurso de dirigentes, de nações, de organismos internacionais, do compromisso com a questão ambiental, cujas ações não estão à altura para que a gente alcance esses resultados. Então aquilo reverberou muito forte dentro de mim, e quando eu vi essa fala dela, claro, num contexto mundial, num contexto ambiental, de uma urgência gigantesca para o planeta, eu pensei que isso não está presente só na conversa ambiental, está presente na sociedade como um todo, está presente no nosso comportamento. Temos narrativas incríveis sobre absolutamente todos os desafios, em todas as esferas, e nossas ações realmente não estão à altura, com discursos muito utópicos, fabulosos e uma realidade completamente distópica. Essa sociedade do blá 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 que fala muito e age muito pouco. I believe that we are in times of great need for change, not just for the environment, for nature. We're beyond the carrying capacity of our ecosystems and the planet. Also for ourselves personally, for our spirit, our souls. I believe so many folks are not working in work that feels fulfilling or in alignment with their values. They don't feel like they're in integrity. And then collectively, I think that we have some challenges of disconnection, of division, and even a sense of competition and scarcity with one another to meet our needs. There's a metaphor that's very important to me. It's called the upstream metaphor. The metaphor is that you're standing at the bank of a river and you see someone float by who's drowning. So you jump in to save them and pull them to shore. But pretty soon you look up and you see more people floating down the river drowning, so you jump in to pull them to shore. Eventually, you call for help and you have to get other people involved, because some of you have to go upstream to figure out why is everyone falling in the first place. So right now, we can look at the challenges of our time, the ecological, the economic, the challenges in our sense of work and our well-being and our impact on the environment. And it's very important to address those. Equally important to go upstream to the root causes to figure out, why is this happening? Why are we having such suffering and dissatisfaction in our personal lives, in our communities, and our impact on nature? So absolutely, I think we need to go to the root causes and figure out how we got to the mess we're in. Os fatores que a gente consegue identificar em operação é um fenômeno chamado a grande aceleração. Um grupo de cientistas da Universidade de Estocolmo, eles são os responsáveis por esse estudo, e esse estudo é um consenso mundial. Eles começam a verificar, fazendo uma série de avaliações, que em 1950, logo após a Segunda Guerra, diferentes variáveis ambientais e sociais sofrem um impacto impressionante. Quando você vê os 24 gráficos à sua frente, todos eles explodem em 1950. Então, aí começa a ação do homem absurdamente deletéria no meio ambiente. Isso está ligado, obviamente, à economia, está ligado à globalização, então é o momento que a globalização ascende, e 2 décadas depois a gente começa a ver aí a sedimentação do neoliberalismo, quando verdadeiramente o Estado começa a encolher
né? Começa a se retirar da sua responsabilidade como cidadão e começa a se comprometer efetivamente com as grandes corporações. Então você tem essa exploração absurda dos recursos naturais, você tem toda uma flexibilização das questões trabalhistas e o sujeito operando naquilo que Laval vai chamar de mercado de competitividade. Essa dificuldade que nós temos de parar, essa dificuldade que nós temos de descansar, não é uma escolha minha. Isso é um caldo social no qual eu estou inserido. Tudo isso junto, e aí a gente vai ver que são inúmeros elementos do nosso tempo, que acontecem à frente dos nossos olhos, fazem com que a gente trabalhe ininterruptamente e até o nosso repouso seja apenas um repouso para podermos trabalhar no dia seguinte mais e melhor. As pessoas hoje estão cada vez mais sendo convocadas a serem empreendedoras de si. Então, eu tenho que me empreender. Eu sozinho vou fazer tudo, eu vou me performar, eu vou me cobrar, eu vou dizer os meus horários de trabalho, eu tenho que pagar dívidas. Você busca o tempo inteiro performar e ter um alto desempenho. Junto com isso, é uma sociedade de consumo onde são criadas necessidades o tempo inteiro. Nós somos seres de desejos, mas há uma exploração do desejo o tempo inteiro de criar necessidades, de criar vontades que não são reais na dinâmica da cultura do consumo. Então, você cria um sujeito insatisfeito, né? É incrível, você conversa com as pessoas, estão sempre ansiosas, sempre insatisfeitas. Esse processo todo cria ansiedades, né? Então, e nessas ansiedades, você não tem um sujeito consciente. Você imagina quem está no piloto automático cotidiano, o tempo inteiro querendo prestar contas para as redes sociais. O que eu falar isso, a imagem que eu vou colocar vai ter uma curtida? Você está com a mente completamente colonizada por esse infortúnio de tanta informação. Há uma diferença entre informação e conhecimento. Se você ficar só na informação, quando que você para pensar e fundo na informação e elaborar o seu pensar? I read this article this week, and obviously now the word pandemic is the new hype, but they said there is a new pandemic, and they called it, I think, pandemic 3.0. I don't remember exactly. But it was around millions of young people. Millions of young people are leaving their jobs because Corona showed them that this is not the life they want to live. And they just not want to go back. If that would be really a pandemic or like would increase in scale, then companies will adjust. They will have to. And they will have to create environments that young people want to work in. If money isn't enough, if the carrot is not enough anymore, then how will you organize ourselves? Tem um estudo da Deloitte que mostra que hoje os millennials e a geração Z já representam mais de 50% do mercado de trabalho global. Até 2030, eles vão representar 60% do mercado de trabalho global, ou seja, daqui 9, 8 anos, a economia mudou completamente. A gente vai ter novos hábitos de trabalho. Essas novas gerações vêm com um novo senso muito aflorado de propósito, de valores, de trazer coerência naquilo que a gente está fazendo, de ter equilíbrio entre bem-estar e performance. Não é nada fácil fazer isso. Há 100 anos atrás, né, a gente está na Revolução Industrial, teorias de Adam Smith, Taylor, Fayol, o pensamento de como a gente lidera e gerencia pessoas é muito orientado para uma lógica de produtividade, tratando as pessoas como recursos humanos, querendo maximizar o uso daqueles recursos produtivos, né?
Naquela época, o pensamento, né, o objetivo de um negócio era maximizar o lucro dos investidores. Hoje, quando a gente fala de uma nova economia, de uma economia orientada aos stakeholders são as partes interessadas no sucesso de um negócio. As organizações, elas precisam olhar não apenas para o investidor, não apenas para o cliente, não apenas para o colaborador, não apenas para o fornecedor, não apenas para a sociedade meio ambiente. Ela precisa olhar para todas essas partes de uma maneira interdependente, uma maneira conectada e gerando valor compartilhado para todas essas partes. I would understand this time as a great potential because we have a lot of people rethinking relationship to work. We have our governments forced to consider what needs ought to they meet, what are the risks that they ought to put on people in terms of workspaces, and what is that collective sense of safety net that we ought to contribute and have for everyone as we go through this challenging time. It also hopefully is awakening time for employers to rethink workspaces. How do we make workspaces a better balance of rest and work, a better sense of folks being able to do care work in addition to their work? So caring for parents, caring for children, caring for a home. How can our workspaces help us to manage that so that we not only are working on whatever the mission is of the organization or the business, but we're also supporting people's lives and health? As organizações, elas já enxergam claramente uma crise da relação do trabalhador com o trabalho, ou do colaborador, ou do servidor, ou do empregado, como quer que a gente queira chamar, em relação ao seu trabalho. As organizações têm imensa dificuldade, isso para o Brasil e para o mundo, com a questão do engajamento no trabalho, que de certa forma, um construto de felicidade no trabalho, o quanto eu consigo ser absorvido, ter uma atenção maior, ter uma inspiração no momento em que eu estou fazendo ali aquilo para o que eu sou pago para fazer. Então você tem dificuldades com engajamento, você tem dificuldades com retenção de talentos, você tem uma série de indicadores que mostram os desafios das organizações e elas enxergam isso. Mas a gente vai se aproximando e colocando uma lente de aumento para entender efetivamente o que a gente tem conseguido alcançar e os resultados ainda são pequenos em relação, acho que, à intenção. A gente precisa ir além. E é aqui que a gente consegue perceber novamente que existem narrativas muito fortes que às vezes nos colocam sim naquela seara do blá blá blá, onde nós estamos contando, compartilhando as nossas boas práticas, estamos nas redes sociais mostrando o quanto somos bons, o quanto as pessoas têm orgulho de trabalhar na nossa empresa e ao mesmo tempo, quando você se aproxima do trabalhador e você faz, por exemplo, uma prática chamada escuta qualificada de sofrimento do trabalhador, você vai encontrar o oposto da narrativa. As queixas são inúmeras e a gente vai ouvir, por exemplo, a falta de significado do trabalho, a favoritismo dentro das organizações, a dor social, que a gente sempre chama atenção, dor social que pode vir, por exemplo, de uma situação de exposição, de vulnerabilidade, a dor social, e não custa a gente enfatizar isso, no sistema nervoso, no nosso cérebro, a dor social ela acontece na mesma região da dor física. Isso é uma coisa que a gente tem repetido exaustivamente para lideranças. Quando você não intencionalmente coloca uma pessoa no campo de uma dor social, isto é uma dor antes de qualquer coisa. Então você tem queixas por favoritismo, por falta de critério, por falta de transparência, você tem a dor social, você tem quadros de ansiedade que não são necessariamente um transtorno, mas podem conduzir a um transtorno. E há pouco tempo eu ouvi um dos relatos mais impressionantes de uma executiva de uma organização em que uma pessoa foi desligada, na qual uma pessoa do time dela, não por ela não era a líder, foi desligada, atravessou a rua e tentou cometer suicídio. Então existe sofrimento. A gente fala muito, quando a gente estuda compaixão, que onde tem ser humano, tem sofrimento. E esse é um olhar importante das organizações. Que tipo de sofrimento desnecessário a nossa cultura, o nosso modelo de liderança, o nosso funcionamento impinge as pessoas.
Sofrimento vai acontecer, é natural, faz parte da vida. Mas o sofrimento desnecessário, esse precisa ser barrado. How often I was invited to talk about, yeah, we need to increase well-being, but if I then ask why, it's just about, well, you know, there are so many people with burnout, etc., and we need to just have people perform. So let's talk about well-being so that they perform better. That's not increasing well-being, right? That's finding ways to make them perform better. And people feel that. They sense that. Right? It's not about well-being, it's about performance. I think it's how people and who they are part of the organization. Are they just pieces of labor performing a certain task? Or is who they are very relevant to the activity of the organization? Toda mudança é difícil, né? O ser humano é um bicho que não gosta dessa mudança. Você cai ali numa zona de conforto e você fica navegando ali. Agora, a mudança pode ser mais fácil. Quando ela é mais fácil? Quando a gente entende o talento do outro. Quando a gente reconhece o talento do outro, a gente ajuda o outro a achar um caminho de mais bem-estar, de mais felicidade, de mais realização, tá certo? E aí, esse exercício de reconhecer isso no outro é quase uma mudança do jogo, né? Porque a gente está acostumado a jogar um jogo comparativo. Eu sou melhor que o outro. Eu tenho que ter status, eu tenho que ganhar mais, eu tenho que ter uma posição mais alta. Então esse é um jogo finito, que às vezes você alcança e você se pergunta, mas o que eu estou fazendo aqui? Enquanto a gente precisa começar um jogo que é um jogo diferente, é um jogo infinito. Né? O que é o jogo infinito? Eu ser melhor do que eu fui ontem. E quando você fala, eu sou melhor hoje do que eu fui ontem, eu estou avançando, eu estou feliz, eu estou realizado, eu estou satisfeito, principalmente quando eu vejo clareza nesse caminho, no propósito, na direção que a gente vai coletivamente. E o trabalho também tem a dimensão da utilidade, do sentido. A gente conversando com o rapaz do aplicativo, né, para ver essa dinâmica de prazer e sofrimento, ele falou uma coisa interessante. Quando eu vou fazer uma entrega, mesmo que eu pedale mais do que era para eu pedalar, e chego lá, eu entrego aquele é uma pessoa necessitada, uma pessoa mais velha, uma pessoa cadeirante, eu tenho um prazer tão grande de ter sido útil. Então, a gente tem que pensar o trabalho nesse conjunto, mesmo nessa precarização toda que tem das relações de trabalho, qual a utilidade, né? Como é que eu me sinto? Eu lembro de uma outra pesquisa também, de um aluno meu da graduação, formando em psicologia, nessa dinâmica de estudar o que dá prazer, o sofrimento, como é que funciona. Ele foi estudar trabalhadoras de limpeza terceirizadas de um órgão público. Ele já foi em tese achando que elas tinham muito sofrimento. E elas diziam que o quê? Elas tinham sofrimento, sim. E por que elas tinham sofrimento? Porque elas estavam limpando um banheiro, uma pessoa entrava e elas eram invisíveis, né? Pelas as grandes desigualdades desse país. Mas elas tinham uma satisfação grande de terem aquele trabalho e pagarem as contas enquanto mulheres pobres. Então, a satisfação, né, esse sentimento em relação ao trabalho, ele tem uma variedade muito forte. Não dá para a gente tem esse macro do capitalismo que explora, que tira direitos, que você cada vez mais trabalha muito, se autoexplora, mas a gente vê, mesmo nessas condições, elementos de satisfação aí do sujeito em si na sua relação. E o que eu tenho desenvolvido pesquisas dentro do grupo de gestão de mudanças da Universidade de São Paulo, que se conecta com o trabalho da Humanizadas, que é uma startup de inteligência de dados, o que a gente tem notado desde o trabalho de 2017 até 2021, que a gente desenvolveu até o momento, ouvindo mais de 36 mil stakeholders aqui no Brasil, colaboradores, clientes, fornecedores, parceiros, sociedade,
tanto de empresas de grande porte até empresas de pequeno porte, escolas no interior do Brasil, né? Ouvindo diferentes instituições, né? Diferentes atores. O que a gente está encontrando aqui do ponto de vista de ciência é que existem alguns fatores ou alguns princípios que eles ajudam a ampliar a potência humana nas organizações, ou seja, trazer significado daquilo que a gente está fazendo, de entender o porquê estamos fazendo as coisas que nós estamos fazendo no dia a dia. Então, basicamente, são 5 princípios que ajudam a ativar essa energia ou esse significado daquilo que a gente está fazendo no trabalho, nas organizações. Primeiro princípio, ter um propósito maior. Por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo? Por que a sociedade precisa de uma determinada organização? Qual que é o legado que essa organização está gerando para a sociedade? Segundo princípio, estratégia de valor compartilhado. Como a empresa pretende gerar valor para os seus múltiplos stakeholders. Terceiro princípio, uma cultura consciente, que quando as pessoas na base, na operação, no dia a dia, têm consciência do porquê que elas estão fazendo o que elas estão fazendo e para quem elas vão gerar valor, é a cultura que entrega a estratégia de uma determinada organização. Quarto princípio, uma liderança consciente. Se não tiver uma liderança consciente do seu papel, do seu propósito, nada disso que eu estou falando vai acontecer. E o quinto princípio que a gente descobriu aqui no Brasil, a gente chama de aprendizado e mudança. Nosso próprio aprendizado é o seguinte: olhando, fazendo um trabalho de uma pesquisa longitudinal ao longo de anos, né, a sociedade ela está mudando, os clientes, os hábitos, os comportamentos dos clientes também estão mudando. As organizações elas também precisam mudar para responder a essas mudanças, elas precisam se adaptar. Toda organização está enfrentando questões de adaptação externa, como eu respondo às mudanças de comportamento dos clientes, investidores da sociedade, e questões de adaptação interna, como eu mantenho a minha equipe coesa, com bem-estar, com alta produtividade, com equilíbrio. Então, diante desses 2 desafios de adaptação interna e adaptação externa, as organizações precisam aprender e mudar. Se elas não aprendem e não mudam, elas deixam de evoluir. A constante que a gente observa na sociedade, nas organizações, é a mudança. A mudança é algo constante. A gente precisa ter uma consciência das mudanças que estão acontecendo no nosso entorno e, a partir dessa nova compreensão, dessa nova consciência, refletir sobre como a gente vai atuar nesse novo sistema, nesse novo ecossistema. So when I think of a typical business or a company, and I look at why that's creating either a negative impact on the environment or a negative impact on the workers' health and sense of well-being, there's a couple of leverage points. There's a couple of acupuncture points that we could shift. One of them is to make businesses horizontal, so to kind of flatten the governance structure. So to bring the workers more into decision making. Workers know the work that they're doing. They're the closest to that work. So if we give them more ability to have a say in their work and the direction, that would be very helpful for folks. It would also give them more buy-in. The worker cooperative model is a great model of this, but there's other models as well, bringing in sociocracy or holacracy, other ways of decision making. So that's one thing I would say. Another thing, though, to point out is that a business, even if it's an ethical business or a sustainable business or it has a mission, often has profit as the bottom line. They are meant to grow. They seek, their whole purpose is to grow for the sake of the benefit of the owners or the shareholders. And that is challenging because we live in a finite planet and we are recognizing right now the total destruction and the impact on what growth is doing, growth and production and consumption is doing to our planet. So one thing that I'm really inspired by is rethinking profit. What if profit is harnessed or redirected to environmental or social good? So those are 2 points that I think would bring a greater sense of contribution and joy and excitement to workers. They're feeling like they're contributing to something. And also it would change the culture of the workspace. It would make it more open, more transparent, more equal, and they would feel so much more of a buy-in and a sense of contribution.
Uma dificuldade que a gente tem hoje é de fazer exatamente essa conexão entre de que forma, né, entre todos esses cenários que são macro cenários e nós, de que forma que essa transformação do mundo muito acelerada, que destrói meio ambiente, que destrói condições de trabalho decentes, né, de que forma isso chega em nós. Esse é um dos nossos desafios. A gente precisa identificar uma relação de nexo causal, porque a gente não existe isolado dessa realidade. Nós somos seres sociais e isso tudo está afetando a gente, mas afeta de uma forma que parece que é um problema de cada um de nós. Parece que a minha exaustão é apenas a minha exaustão. Talvez eu não esteja fazendo tudo o que eu deveria fazer. Quem sabe eu precise talvez de um coach de alto desempenho, ou alguém que me ajude a performar melhor, ou talvez mais atividade física, ou talvez uma superalimentação. Então tudo se volta de certa forma para o esforço do indivíduo. Não há clareza ainda. Eu acredito que a gente está em vias de conseguir conectar tudo isso de uma maneira mais precisa. Mas nós ainda vemos, por exemplo, o bem-estar humano desvencilhado dos contextos sociais. From ego to ego is a term that Otto Scharmer from the Presidency Institute has introduced, and it works really well as an umbrella. And so what it refers to is moving from ego awareness to ecosystem awareness. And ecosystem awareness is a little bit the awareness where your main focus and care, your attention of care and responsibility goes to yourself. And that's me, my family, my company, my village, my country, my race, my religion. And ecosystem awareness is a way of looking at the world. So it means that the way you perceive the world, but also the way you take decisions, is from an systemic awareness. It's like whatever decision you take, it creates consequences way wider than yours sphere, and you take those consequences into account. How do we move from ego to eco? Well, it's highly systemic and deeply personal. And so I think that on the one hand, it really takes people individually to be able to believe in that shift and making change. And then it's highly systemic in a sense that it's really important to understand that ecosystem consciousness and to build skills. So I have the feeling that we also just lack skills to really perceive what's going on, how things are interconnected, what is giving rise to what, and taking the time to understand and really sense into the situation before we jump to conclusions and actions and interventions. I think creating experiences is very important. I think the moment you create personal experiences and people step into and really are part and become part of the system they're operating in and part in, and seeing how things are interconnected and bringing that human and natural level of connection back, that has a big impact. A gente precisa começar a trabalhar, sair desse mundo de escassez, onde eu seguro, guardo e acumulo, para um mundo de abundância, onde a gente compartilha, trabalha junto, realiza mais junto, né? E por consequência, a gente consegue trazer um espaço de bem-estar muito mais propício para continuar a desenvolver a humanidade nesse século XXI. Porque o que a gente fez até o século passado trouxe a gente até a virada do século. Daqui para frente, ou a gente muda essa maneira de operar, ou a gente vai começar a criar um problema muito maior. A gente ainda está distante de conseguir conectar esses elementos, mas estamos no caminho. A gente precisa entender que o que acontece com a gente hoje não é um problema individual, não é o meu problema ou o seu problema. É o resultado de uma forma de vida que não é favorável para uma vida que aqui eu vou chamar de significativa. Mais do que feliz, mas é aquela vida que a gente olha e fala, essa vida vale a pena.